Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta, e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por uma grande multidão, que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que sofria de uma perda de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás do manto, dizendo consigo: "Se ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou a perda de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou as minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas: quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem lhe tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal." Ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu. Por que estás ainda a importunar o mestre?" Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Mas riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina. Pegou-lhe pela mão e disse: "Talitá, cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho. Perdoai-me, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor alimenta-nos cada domingo com a sua palavra e hoje não é exceção. Uma palavra tão rica, que nos abre tantas oportunidades.
Eu queria sublinhar apenas alguma e queria conduzir este meu pensamento daquilo que vos dizia ao início, daquela frase tirada de uma oração eucarística. Deus, amigo da humanidade, que sempre a acompanhais no seu caminho. Eu não sei como é que nós vemos Deus tantas vezes. Tantas vezes vemos Deus, se calhar, como o gênio da lâmpada que está lá para resolver os nossos problemas. Tantas vezes vemos Deus como aquele que temos que ter cuidado, porque senão ainda nos passa alguma rasteira. Tantas vezes podemos ver Deus como aquele que, se nós não nos portamos bem, nos castiga. Tantas vezes vemos Deus como aquele controlador. Tantas vezes podemos ver Deus de tantas maneiras. Mas Deus sempre se revelou, sempre se manifestou. E Deus quer que cada um de nós o possa ver como um Pai amigo, como Deus amigo da humanidade, que nunca a abandona, que sempre a acompanha no seu caminho. O livro da sabedoria diz-nos mesmo isso. Uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo que nós caímos aí. Corrijam-me se estou enganado. Mas tantas vezes caímos aí. Ver Deus, quando nos acontece alguma coisa de mal, oh Deus, porquê é que me fizestes isso? Oh Deus! Parece que Deus que é culpado. Diz-nos o livro da sabedoria, não foi Deus que fez a morte, não foi Deus que fez o mal, não foi Deus. Não, Deus criou-nos no princípio para o bem, para a verdade, para o paraíso, para a amizade com Ele. Fomos nós, diz o livro da sabedoria, por causa do demónio. Foi o demónio, foi o inimigo de Deus que criou o mal, que criou a divisão, que criou a morte. E Deus não nos abandona. São Paulo, na segunda leitura, abre uma porta que não vamos, porque senão não saímos daqui hoje. Mas abre uma porta que é importante. Aquela da condivisão, da partilha com o outro. Mas, antes disso, dá-nos o exemplo de Jesus. Pede-nos para agir como agiu Jesus. E diz-nos, Jesus, que era rico, Jesus, que tinha tudo, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. O Deus que não abandona o homem na sua miséria. O Deus que não abandona o homem onde ele cai. O Deus que não nos abandona quando nós caímos, quando nós sofremos, quando nós fazemos o mal e ficamos mal. Não nos abandona, mas o Deus que vem. Ele que era rico fez-se pobre. Não se valeu da sua igualdade com Deus, mas despiu a sua divindade para vir ao nosso encontro, para se fazer solidário com cada um de nós, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos males, com as nossas misérias. Ele não criou o mal, criou-nos para o bem. Por isso criou-nos com amor. E quando nós caímos, Ele não ficou lá a dizer, caíste, agora levanta-te. Mas veio ao nosso encontro. Fez-se nosso companheiro de viagem, com as mesmas condições que nós temos, assumiu a nossa natureza humana, em tudo igual a nós, exceto no pecado, para nos salvar. Deus, amigo da humanidade, que sempre a acompanhais no seu caminho. E no Evangelho encontramos mesmo isso. Jesus, no meio de toda aquela confusão. Jesus a caminhar com aquela gente. Jesus que toca as enfermidades. Temos no Evangelho 2 histórias em contemporâneo. De uma menina de 12 anos que morre, de uma mulher que há 12 anos sofria. 12 anos, as duas. E a ciência, a medicina, não consegue fazer nada à outra mulher. Aquela filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga,
E aquele chefe da sinagoga não conseguia fazer nada àquela filha. Pede a Jesus para lhe impor as mãos, que eu não conseguia fazer nada àquela filha. Em um certo momento, quando ela morre, vem-lhe dizer, pronta, acabou tudo. Acabou tudo. Não, deixa ficar Jesus tranquilo, porque ela morreu, já não há nada a fazer. E Jesus diz, não, vamos lá. A morte não tem a última palavra. Deus, amigo da humanidade, que venceu o último inimigo, a morte. Então, contemplar este Deus. Há um livro, não sei se já ouviram falar, conhecem-no de algum lado? Tolentino Mendonça, que fala da teologia da amizade. E a um certo momento, ele diz o seguinte: a atmosfera dos evangelhos não deixa margem para equívocos. Jesus desenvolveu a sua missão fora do espaço sagrado tradicional. O seu percurso amadurece-se de modo distanciado em relação ao templo, elegendo os espaços religiosamente neutrais, como a casa, a praça, a margem, o caminho, lugares por excelência da coreografia humana. Mas não foram apenas os lugares novos e mais próximos das relações do cotidiano. Foram também novos gestos, novas palavras. E Jesus criou um grupo de discípulos, a quem chamou amigos. Jesus teve amigos. Amizade foi um marco na construção do seu caminho. E com esses amigos desenvolveu a missão. Então, este Deus, que não fica lá no templo à espera de nós, mas vem ao nosso encontro, constrói uma amizade e com essa amizade, envolvendo-se na nossa vida, sujando as mãos com o nosso barro, quer construir conosco uma relação, e esta é a missão e a salvação. Eu acho que isto é fundamental. Isto é fundamental. Por isso, que possamos voltar hoje a casa pensando que Deus, não foi bonito ter ido encontrar a igreja às 10 da manhã, na igreja dos terceiros, foi tão bonito encontrá-lo lá. Mas Deus caminha comigo, quer viver comigo uma amizade e quer salvar a minha vida e fazer com que a minha vida seja salvação, missão para o outro. Está na hora da história. Vocês conhecem o Tobias? Não é o cão. O Tobias era um rapazito que vivia na cidade de uma família muito pobre, quase na rua, e lá brincava, jogava, saltava com os seus amigos. E à sua maneira eram muito felizes. Um dia, o Tobias começou a espionrar, e cada espião parecia que deitava as casas abaixo. Jesus, bum! Oh! Toda a gente se assustava. Então, eles que não sabiam nada ou pouco de Deus, mas começaram a dizer, por que é que Deus está a fazer isto? Eu tinha ouvido falar de Jesus, Jesus, por que é que estás a fazer isto? Estás a castigar o Tobias? Então começaram a pedir a Jesus para lhe fazer alguma coisa. E rezaram tanto pelo Tobias que um dia Jesus apareceu. E quando apareceu, tocou no Tobias. E o que é que fez o Tobias? Deu um espirro, Jesus. Deu 2 cambalhotas no ar. E eu disse, pronto, agora que foi tudo. Mas aquele foi o último espirro. E o Tobias ficou curado. Então Jesus demorou-se um bocadinho com eles para lhes explicar que não era ele. Que não foi ele que pôs o Tobias doente. Quanto à doença do Tobias, a história é outra. É o contínuo problema do mal. Aquilo que ele lhes explicou é que, embora eles não o vissem sempre, queria ser seu amigo. Queria estar no meio das suas brincadeiras,
no meio das suas ruas. E ele não era aquele que castiga, mas aquele que salva. Isto é importante. E agora vocês vão dizer, mas quando eu estou constipado, nem sempre Deus me cura. Quando eu estou doente, nem sempre Deus me ajuda. Quando eu tenho problemas, nem sempre Ele está lá. E nós sentimos isso. E é ali que são as dificuldades, às vezes. Só que Ele deu a última palavra. Hoje parece que trouxe para cá a biblioteca toda. Mas já vos falei no domingo passado desta bula do Papa Francisco. É muito pequenina, estão a ver? E onde o título é A Esperança Não Engana. E aqui o Papa Francisco explica bem onde é que esta esperança não engana. Onde é que nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, Jesus tem a última palavra. Diz o Papa Francisco no número 20, Jesus, morto e ressuscitado, é o coração da nossa fé. Se esquecemos isso, a nossa fé não vale nada. Se Jesus é o amiguito lá que está lá, mas que não resolve, mas Jesus, morto e ressuscitado, é o coração da nossa fé. A esperança cristã consiste precisamente nisso. Face à morte, onde tudo parece acabar, através de Cristo e da sua graça que nos foi comunicada pelo batismo, recebe-se a certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma para sempre. A esperança não engana. Então, com esta esperança que não engana, deste Deus que tem a última palavra sobre a morte, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver o nosso cotidiano, olhando Deus, rezando Deus, como aquele amigo de todos os dias. Aquele amigo que caminha conosco. Aquele amigo que nos desafia. E aquele amigo que diz à nossa vida, coragem, eu venci todos os inimigos até a morte. Por isso, caminha com coragem e sê na vida onde estiveres uma missão. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.